Bom, estamos aí, seguindo a nossa aula de Ecologia 2, beleza? Muito bem, então Ecologia 1, nós já fechamos. Ecologia 2 agora. Bom, na aula de Ecologia 2, nós vamos fechar com vocês aqui o assunto chamado de população. Tudo bem? Beleza. Então, olha, ó, população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Está vendo aqui? Uma mesma espécie. Capacidade de cruzar. Capacidade de cruzar não significa que vai. E que pode produzir descendentes férteis. Pode produzir, pode também não produzir. Tudo bem? Isso eu chamo de população. Muito bem. Essa população, ela ocupa uma área, ela tem uma densidade. A densidade, que você estuda tanto em geografia, quanto também em ecologia, ela não é difícil de ser calculada. A densidade é a relação existente entre o número de indivíduos pela área ou pelo volume, beleza? Bom, Ed, como é que eu sei se uma região ela é muito densa ou menos densa? Aí eu tenho que saber o que? Os dados. Por exemplo, aqui, para a gente entender melhor, eu peguei aqui um exemplo em que a gente vai calcular a densidade de uma população vivendo numa área. Aí eu coloquei aqui, ó, 27 mil bactérias Escherichia coli vivendo numa área de 90 centímetros quadrados. Tá vendo? Já me deu a área. Muito bem. E o exemplo 2 eu falei do peixe, ó, 80 alevinos de salmão, salmão salar, vivendo num tanque de 800 metros cúbicos. Tá vendo a diferença quando é área e quando é volume? Vamos calcular aqui, ó. Joga lá para mim, ó, o número de indivíduos, 27 mil, dividido por 90 centímetros quadrados. Vamos ver quanto que dá isso? Olha lá. 27 mil bactérias dividido por 90 centímetros quadrados. Beleza? Muito bem, olha quanto que vai dar. Então, vai dar 300 bactérias por centímetros quadrados. Uma densidade grande. 300 bactérias por centímetros quadrados. Uma densidade considerável. Tudo bem? Agora, vamos ver aqui o outro lado, para você ver. Ó. Calculando aqui o outro aqui. Ó. 80 levinos por 800 metros cúbicos. Olha lá. Vai dar 0,1 levino por metros cúbicos. Está vendo a densidade de um e a densidade do outro? Muito bem, então você pode analisar aqui. Dependendo da situação, você tem uma alta densidade, beleza? Dependendo da situação, você tem uma baixa. É fácil calcular, tudo bem? Agora preste atenção. O que pode influenciar a densidade? O que influencia a densidade? Aí nós vamos colocar aqui, ó. Os fatores que podem influenciar a densidade, eu coloquei aqui, ó, são os fatores que influenciam no tamanho da população. Aí, ó, natalidade, a taxa de nascimentos durante um tempo, normalmente é medida aí anualmente, a imigração, o número de pessoas que chegam, o número de espécies que chegam, imigrar é chegar em uma determinada região, num determinado intervalo de tempo, beleza? E os fatores que diminuem é a mortalidade e a imigração. A imigração é a população que sai. Tudo bem? Bom, em uma população em equilíbrio, olha aí, ó, eu coloquei essa observação para vocês. Ó. Em um ecossistema estável, o número de indivíduos que constituem uma população tende a se manter em equilíbrio ao longo do tempo, ocorrendo oscilações naturais em seu tamanho, dependendo dos recursos naturais disponíveis. Então, não é que vai ficar constante. Está vendo aqui, ó? Pequena oscilação, que faz parte do equilíbrio. Tudo bem? Pequena oscilaçãozinha. Tudo bom, né? Bom, fazendo uma análise agora no gráfico da população. Muita atenção com esse gráfico, porque ele é um gráfico muito explorado nos vestibulares. Aí eu destaquei aqui para vocês, ó, presta atenção. Aqui você tem aqui, ó, um gráfico em que vai medir o número de indivíduos num determinado intervalo de tempo. É o gráfico de uma população normal. Tudo bem? Bom, aqui você tem
uma curva chamado de PB. Isso aqui é o potencial biótico. O que é o potencial biótico? Trata-se da capacidade reprodutiva da espécie. Então veja bem aqui, ó. Olha bem. Ó. O potencial biótico mostra o potencial da espécie em reproduzir. Olha o tamanho do potencial da espécie, mas ela não pode usar esse potencial todo. Por quê? Porque existe o quê? Resistência. Tá vendo? Esse R aqui significa resistência do meio. Então, nós temos um potencial, mas nós não usamos, porque tem uma resistência. Tudo bem? Então, o que ocorre é o crescimento real. O crescimento real é o crescimento que o ambiente nos permite. Aqui você tem, vamos dizer aqui, ó, aqui você tem uma linha que o ambiente me permite. Beleza? Uma linha que o ambiente me permite. O estoque limite, ou limite do ambiente. Eu não vou passar do limite. Não tem como, não tem, porque vai faltar recurso, alimento, tá vendo? Então essa linha é o limite que o ambiente me possibilita. Então, repetindo, potencial biótico é a minha capacidade máxima de reprodução. Ok? Eu uso ela? Não. Por quê? Porque tem resistência. Tudo bem? O ambiente me impõe uma resistência. De tal forma que eu só vou alcançar o crescimento real. Está vendo aqui o crescimento real? O crescimento real é aquilo que o limite me permite. Tudo bem? E o crescimento real, ele acontece, né, no primeiro momento ele é lento. Depois ele tem uma explosão. Está vendo aqui? Uma explosão exponencial. Depois ele estabiliza. Está vendo aqui? Ó? De novo um crescimento aqui. Ó. Crescimento lento. Depois ele tem uma explosão exponencial. Depois ele estabiliza dentro da linha limite. Beleza? Muito atento com esse gráfico. Ele é muito cobrado. Tudo bem? Beleza? E aí, eu vou mostrar a vocês em uma cadeia alimentar aqui, né, para a gente poder fazer uma análise e você não vacilar, tá bom? Então aqui, ó, está a curva S, ou gráfico da curva S. Se você observar no item anterior, o gráfico da curva S é um exemplo do crescimento equilibrado. Isso aqui é um crescimento equilibrado, ó, volta lá. Ó. Aqui, ó, curva S, um crescimento equilibrado. Você tem um momento de crescimento lento, explosão, estabilização. Beleza? Muito bem, ó, curva S. Tudo bem? Então, quando você tem um gráfico da curva S, significa dizer que a população está em equilíbrio com o ambiente. Beleza? Aí, ó, nesse caso, a população de lebres tem seu crescimento regulado, entre outros fatores, pelo lince, que é o predador, que são agentes de resistência do ambiente. Tá vendo aqui? Então, ó, a população de lebre ela não aumentou demais, porque o lince regula ela. Regula. Tá vendo? E assim vai, tá bom? Beleza? Agora, olha o crescimento, o gráfico 2. Esse gráfico 2 é muito comum com parasitas. É muito comum com parasitas, tá bom? Olha o que acontece aqui, ó. Aqui você tem uma explosão do crescimento. Tá vendo? Uma explosão do crescimento, viu aí? Aí logo em seguida, ó, chegou lá em cima. Lá em cima. Aí, olha, você tem uma explosão do crescimento das lebres, podemos assim dizer, que aí vai faltar o quê? Vai faltar capim para elas. Cresceu demais, ó. Não foi regulada, né? Aí vai ocorrer uma alta mortalidade. Ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse caso, alguma interferência externa dizimou a população de lince. Tá vendo? Porque ele parou de regular as lebres, ó. Sem um inimigo natural, ocorreu uma explosão populacional de lebres. E após esgotar os recursos naturais disponíveis, a população decresceu rapidamente. Está vendo aqui? Tudo bem? Então, o gráfico da curva J é o gráfico de parasitas, ou então de uma explosão anormal do crescimento de uma população. Tudo bem? Beleza, queridos? Então, ó, Ecologia 2, nós ficamos por aqui, tudo bem? Então, agora você sabe o que influencia no crescimento da população, tá bom? E o que controla o crescimento da população, beleza? Beijos e abraços,
Logo mais estaremos juntos.